Oi, oi, Doc. Quem fala é o Will e nessa aula eu vou estudar sobre a imunidade regional. A imunidade regional, como o próprio nome diz, não é nada mais nada menos do que o sistema imune em diversos órgãos e sistemas do nosso corpo. Por exemplo, como é que o sistema imune funciona no trato gastrointestinal, no trato respiratório, no trato cutâneo e também alguns órgãos que são chamados de órgãos imunoprivilegiados porque eles têm um sistema diferente de funcionamento das células imunes. Então, bora ver esse conteúdo, mas antes de toda e qualquer aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta ver essa questão que está perguntando sobre a microbiota intestinal, um tema imprescindível dentro do conteúdo de imunidade regional, já que justamente a microbiota ela pode alterar bastante o funcionamento do sistema imune. Então, bora começar falando do sistema imune gastrointestinal, o sistema mais complexo de todos, que tem muitos detalhes de funcionamento distintos do sistema imune básico. Então, bora lá ver sobre ele. Introduzindo bem o tema, a gente sabe que o sistema imune ele é basicamente formado por alguns órgãos linfóides primários e secundários, junto com todo o sistema linfático, que é onde percorre principalmente as células do sistema imune. Então a gente viu lá, bem nas aulas de anatomia, na introdução do sistema imune, todas as vias na qual pode percorrer as células imunes. Isso inclui medula óssea, o timo, o baço, todo o sistema linfático, o sistema circulatório e por aí vai. Qual que são as particularidades do sistema gastrointestinal e, na verdade, de todas as mucosas? As mucosas, de forma geral, como a gente vai estudar, vocês estudam muito lá na histologia, na anatomia e tudo mais, elas são formadas dependendo de qual órgão é. Por exemplo, no trato respiratório eu tenho pseudocílios como particularidade. No trato gastrointestinal, eu tenho as vilosidades e as microvilosidades. Qual que é a particularidade do sistema imune aqui? É que lá no ilho, por exemplo, e em boa parte do cólon, lá no seco, a gente tem umas estruturas imunes extremamente conectadas abaixo da submucosa. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem uma formação imune, a gente chama de nódulo linfóide, que está cheio, está repleto de células imunes. Esses aglomerados de linfócitos são tão importantes no trato gastrointestinal que ele tem até nome próprio, que, por exemplo, no ilho se chama de placa de Peyer. Então, a placa de Peyer no ilho nada mais nada menos do que um grande aglomerado de linfócitos, de células, outras células imunes, que vão funcionar exatamente igual como no linfonodo ou como em um outro órgão do sistema imune. Então, bora começar a se aprofundar no trato gastrointestinal, vendo parte por parte do sistema imune, desde as células não imunes, que participam da resposta imune, até para as células imunes inatas e adaptativas. E bora começar falando de uma parte que não tem nada a ver com célula imune e por isso não tem nada a ver com as células humanas. Vamos começar falando das microbiotas, do microbioma das bactérias comensais que vivem no nosso trato gastrointestinal. Então, a microbiota ela é basicamente um conjunto de organismos que conseguem sobreviver no nosso corpo, e não somente isso. Tanto eles não têm malefícios, quanto a gente não tem malefícios. Então, basicamente, eles vivem num sistema de mutualismo. A gente oferece proteção para eles e eles oferecem certos serviços que a gente vai ver ao longo dessa aula para o nosso organismo também. Então, é um acordo de duplo benefício, tanto para a microbiota quanto para o nosso organismo. Essa microbiota, ela é intensamente grande no nosso corpo. Então, se a gente fosse estender isso, daria mais de 200 metros quadrados, só de bactérias. E se a gente fosse calcular, basicamente, a gente tem mais de 500 espécies diferentes de bactérias que podem colonizar o nosso trato gastrointestinal. E se fôssemos contabilizar, daria 10 na 14 células. 10 na 14. Se fôssemos escrever número por número, isso dá mais ou menos 100 trilhões de células. Então, é literalmente muita coisa. Se fosse totalizar todas as células do nosso corpo, dá mais de 90% das células sendo bactérias, não sendo células humanas. Esses números são doados. Pode haver certa discordância em estudos, mas, de modo geral, a gente sabe que sim, tem muita bactéria comensal no nosso corpo. Esses seres vivos comensais, eles não são necessariamente bactérias. O que é necessário para ser um comensal? Ser um organismo que não morre no nosso organismo, que ele consegue viver ali e que não nos causa malefício. Então, o que pode ser um comensal? Qualquer organismo. Quando a gente fala de comensal, a gente pode ter fungos, pode ter vírus, pode ter bactérias. É literalmente qualquer organismo que vive ali e não nos traz malefícios para a gente. De modo geral, quando a gente fala de microbioma, a gente está falando mais das bactérias, justamente porque elas têm uma importância muito grande para o nosso corpo também. Mas, conceitualmente falando, não é somente as bactérias que são partes da microbiota.
E beleza, eu falei que a bactéria ela tem o benefício de ter uma proteção, de ter nutrientes de fácil acesso. Quais são os benefícios que ela traz para a gente, para a nossa espécie? Principalmente, o primeiro e o mais comentado em todos, vestibular em tudo, é a dupla troca alimentar. A gente oferece alimentos para as bactérias, elas degradam, elas digerem esse alimento e nos fornecem nutrientes também. O mais básico de todos. Isso aqui é extremamente utilizado para todos os animais, basicamente. O exemplo mais clássico, os animais como boi, como vaca e como outros animais que só comem vegetais. Isso por quê? Porque a maior parte dos animais eles não tem a capacidade de digerir celulose. Quem faz isso, majoritariamente na natureza, são as bactérias. Então, esse é um exemplo bem clássico de função das bactérias para o trato gastrointestinal de um ser vivo. No nosso organismo também tem várias funções que são feitas majoritariamente por bactérias. Mas o que a gente importa é o sistema imune nessa aula, então bora focar mais nisso. Uma coisa extremamente importante para o sistema imune que a microbiota faz parte é evitar micro-organismo patogênico. Por quê? Lógica bem simples também lá de vestibular. Se uma bactéria ela vive ali, ela vai ter que se alimentar, ela vai ter que ocupar um espaço. Se essa bactéria ela está sobrevivendo bem ali, ela já está bem fixada ali. Ela já tem um organismo todo estabelecido ali, ela já consome certos nutrientes, ela já oferece certos benefícios, ela já ocupa aquele espaço. Se vir uma outra bactéria que não pertence àquele ambiente, essa bactéria não vai ter espaço, ela não vai ter comida, ela não vai ter forma de se estabelecer ali. Então o que acontece? Uma microbiota bem estabelecida, uma microbiota saudável, a gente chama de eubiótica, ela previne o surgimento de micro-organismos patogênicos. Ele previne o surgimento de outros micro-organismos. Então, dessa forma, eles vão competir por alimentos e por espaço com bactérias que poderiam dar problemas para a gente. Mas, o que vale destacar muito importante, a microbiota é uma bactéria. É uma bactéria que pode provocar tantos problemas quanto qualquer outra bactéria. Então, a microbiota ela só é uma microbiota no ambiente da microbiota. O que significa? Que a bactéria ela só vai ser comensal se ela ficar ocupando o espaço do lúmen intestinal. Se essa bactéria ela se penetrar lá no intestino, se ela entrar em vasos sanguíneos, ela vai sim provocar problemas. Ela vai sim poder provocar doenças, podendo ser doenças até mesmo letais, assim como qualquer outra infecção que possa ser difusa no nosso corpo. Mas uma importância extremamente grande é que se as bactérias elas estão nos espaços que elas devem ocorrer, elas agem diretamente na função imune. Como é que elas fazem isso? Primariamente, no próprio intestino. Elas fazem um sistema de regulação da resposta inata. O que é essa regulação? Essa regulação é basicamente uma forma de adaptação do sistema imune para com as bactérias e vice-versa. Ou seja, a microbiota ali, ela quer ficar ali. O nosso corpo, ele aceitou a microbiota ali ao longo de toda a evolução da nossa espécie. O que acontece? Para ela poder sobreviver ali, para a gente não fique literalmente destruindo tudo que vem de bactéria ali, o sistema imune inato ele é mais tolerante com os antígenos da microbiota. Ele não ataca tão intensamente, ele não destrói toda a microbiota. Então, a microbiota ela tem uma função de regulação do sistema imune inato, de deixar ele funcionante, mas não deixar ele extremamente ativo, justamente para que não haja o combate incessante a essa própria microbiota. Em contrapartida, a microbiota ela consegue fazer com que no corpo inteiro seja intensificada, seja estimulada a resposta imune. Ou seja, ela influencia diretamente na imunidade inata de todo o nosso organismo. Isso acontece porque ali, no ambiente intestinal, diversos antígenos eles acabam entrando mais profundamente no intestino, entrando na corrente circulatória e se espalhando para todo o corpo. Na medula óssea, por exemplo, diversos desses antígenos estimulam a proliferação de neutrófilos e de diversos outros leucócitos. Então, querendo ou não, a microbiota também estimula o sistema imune sistemicamente, apesar dela acabar regulando localmente no intestino para não provocar uma resposta extremamente forte. E agora bora focar realmente no sistema, nos órgãos humanos, começando a falar pelas células epiteliais intestinais. As células epiteliais intestinais têm uma função importante, bem importante no sistema imune. Por que isso? Vamos lembrar que o sistema imune inato ele previne, controla e remedia qualquer infecção no nosso corpo. E ela utiliza de inúmeras formas. Uma das primeiras e principais formas de combater um patógeno é pedir com que ele entre no nosso corpo. E aí que a célula epitelial intestinal tem o seu papel bem importante. Por quê? Porque assim como todo e qualquer epitélio, as células epiteliais elas são bem aderidas umas às outras pelas junções de oclusão.
Essas adesões impedem que as bactérias penetrem entre as células, então acaba impedindo a entrada de bactérias no tecido interno. Além disso, a gente tem em toda a mucosa gastrointestinal a secreção de mucina, a secreção basicamente de muco. E como a gente sabe muito bem, o muco tem uma importância muito grande no sistema imune. Primeiramente, ele é muco, ele é mucoso, ou seja, ele é grudento. Então, ele primeiramente vai reter bactérias que entram ali. Bactérias retidas no muco não conseguem entrar no nosso corpo. Além disso, o muco ele tem umas particularidades. Uma bem importante. Muco ele não é simplesmente só mucina. O muco ele não é simplesmente só essa coisa gosmenta. O muco produzido ele tem produzido junto diversos outros compostos dentro deles. E muitos desses compostos têm uma função também bacteriostática, ou seja, ele controla a proliferação de bactérias. Por exemplo, libera defensinas, libera outros compostos bacteriostáticos que assim impedem a proliferação descontrolada de bactérias. Então, o muco ele tem importância física e ele tem importância química para combater as bactérias. Além disso, as células epiteliais intestinais elas são de diversos tipos distintos. A gente tem a célula caliciforme, a célula M, a célula de Panet e várias outras. Quais têm relação com o sistema imune? Principalmente essas três. A célula caliciforme, nessa secreção de muco que eu acabei de citar. A célula M, a gente vai ver mais para frente, é uma célula extremamente importante para apresentar antígenos e bactérias para o sistema imune do trato gastrointestinal. E a célula de Panet é aquelas células que produzem moléculas antimicrobianas para ficar na mucina, para ficar no muco, para fazer esse papel de antibiótico do muco, de impedir a proliferação das bactérias. Então agora bora aprofundar no sistema imune mesmo, começando pelo sistema imune inato. Vamos ver como é que funciona a ativação e a regulação do sistema imune inato lá no trato gastrointestinal. Como a gente viu antes, as bactérias elas ficam no lumen intestinal e elas não conseguem simplesmente penetrar no tecido devido às junções de oclusão. Então, o que acontece? As células do sistema imune, como por exemplo, pode ter uma célula dendrítica aqui no meio, pode ter qualquer célula de ativação ali, elas vão reconhecer essas bactérias através daquelas moléculas de reconhecimento de padrão. Então, as bactérias, elas têm as moléculas de padrão, por exemplo, moléculas como na parede celular ou em sua membrana plasmática, e que facilmente a gente identifica como uma bactéria, algo que não tem uma célula humana. Essas moléculas de padrão, elas são reconhecidas pelo que a gente chama de PRRs. E quais são os principais PRRs para reconhecer bactérias extracelulares? Os TOL. Então, os receptores do tipo TOL, os TLRs. Mas também, se uma bactéria entrar dentro da célula, a gente também tem o NLR, que é o NOD, receptor do tipo NOD. O que acontece? Esses PRRs, eles são capazes de reconhecer estruturas típicas de bactérias. E assim, eles estimulam a resposta imune inata, certo? Não tanto. Isso a gente está falando de imunidade básica, lá da imunologia básica, de funcionamento básico de uma célula. Quais são as particularidades desses PRRs, desses pumps e dumps aqui? A gente falou muito de molécula de padrão lá na ativação do sistema imune inato. Então, a gente tem as moléculas associadas a padrão, só que as moléculas associadas a padrão, elas podem ser associadas a 3 tipos distintos: a patógenos, a dano celular e a microbiota. Qual que é a diferença? A diferença é justamente o grau de ativação e do que ela está informando. Então, quando eu estou falando de uma bactéria aqui no lumen intestinal, se fosse uma bactéria patogênica, se fosse uma bactéria piogênica, que normalmente não está ali no ambiente gastrointestinal, seriam sim ativados os pumps associados a patógeno e aí sim teria uma ativação forte do sistema imune inato. No entanto, eu estou falando agora só de microbiota, de bactérias não patogênicas, de bactérias comensais. Essas bactérias comensais, elas não podem ter uma forte ativação do sistema imune inato. Justamente por quê? Porque eles precisam viver ali, sem que haja um combate intenso entre o sistema imune e as bactérias. Por isso, as moléculas associadas à microbiota, ou os MAMPs, que a gente quase não cita na imunologia básica, os MAMPs eles têm uma ativação limitada dos PRRs. Então, os PAMPs eles ativam fortemente o sistema imune inato, mas os MAMPs não. Eles ativam, mas não muito forte, para não provocar uma resposta extremamente forte.
Por que essa limitação para os MAMPs? Vamos voltar para a imunologia básica, bem rapidinho para a gente relembrar. Se a gente ativar os PRRs, eu ativo as células para aquele estado antiviral ou para um efeito pró-inflamatório. O que significa um efeito pró-inflamatório no intestino? Vai significar um prejuízo obrigatoriamente na função de barreira. Por que isso ocorre? Por que há esse prejuízo durante uma resposta inflamatória? Porque a resposta inflamatória ela sempre vai ocorrer com os 5 sinais cardinais da inflamação: edema, rubor, calor, dor e perda de função. Devido ao edema, tem todo o problema de perda de função. E o que significa perda de função? Perda nas junções de oclusão do epitélio, já que ali vou ter muita vasodilatação, eu permito com que facilmente antígenos passem por ali. Eu tenho prejuízo na secreção de mucinas, eu tenho prejuízo na secreção de defensinas, então eu tenho prejuízo da função de barreira. Além disso, se eu tenho um prejuízo na função de barreira, eu permito com que mais facilmente bactérias entrem ali. E bactérias entrando ali, eu vou permitir com que pumps sejam ativados, patógenos sejam ativados, o que vai intensificar ainda mais a resposta inflamatória. Então, uma resposta inflamatória no intestino significa lesão no intestino, porque ela vai se retroalimentar. Ou seja, eu não posso ativar muito fortemente a resposta imuninata no intestino e em qualquer outra mucosa que tenha muita bactéria comensal. Então, as bactérias comensais, elas são limitadas, elas limitam a resposta imuninata. E fica bem fácil entender o porquê. E vai destacar que o inverso também ocorre. Se eu tenho um prejuízo nas funções epiteliais ali, eu posso ter uma intensificação da resposta imune. E se eu tenho intensificação na resposta imune, eu tenho um prejuízo nas funções de barreira e nas funções de limitação da resposta imunina. Por isso que as respostas inflamatórias intestinais muitas vezes são complexas de se lidar e diversos remédios antimicrobianos podem acabar dando essa desbiose, provocando respostas inflamatórias intestinais também. Então, tem todo esse ajuste da microbiota com o sistema imuninato do intestino. E não é somente essa a importância da microbiota para o sistema imuninato. Então, ela não só limita a resposta do sistema imuninato, mas os PRRs ativados pelos MAMPs, eles fazem umas funções bem importantes no intestino. Primeiramente, o PRR sendo ativado no intestino, ele aumenta a motilidade intestinal. Então, ele permite com que o intestino seja mais saudável. Ele aumenta a proliferação do epitélio intestinal. Ele aumenta a função de barreira. Então, percebam que a inflamação ela diminui a função de barreira. Caso eu tenha um MAMP, caso eu tenha uma microbiota saudável, eu melhoro a função de barreira. Então, percebam a diferença entre ter uma microbiota bem saudável, uma microbiota eubiótica e uma microbiota patogênica, uma microbiota disbiótica. E vale destacar que os fagócitos, assim como em qualquer outro tecido, eles fazem a sua função de fagocitose, de matar bactérias, mas eles têm uma função especial aqui. Os fagócitos, eles também secretam substâncias anti-inflamatórias, justamente para impedir a resposta inata muito forte. Então, como eu disse, o intestino eles têm umas particularidades do funcionamento do sistema imune que outros órgãos normalmente não têm. Beleza, sistema imune inato é isso de particularidades, vamos ver do adaptativo. O sistema imune adaptativo ele também tem umas particularidades bem interessantes. Começando o principal componente do sistema imune adaptativo do trato gastrointestinal são a imunidade humoral, são os anticorpos. E quando a gente fala de anticorpo na mucosa, a gente sempre está falando mais particularmente de um anticorpo. Quem? A IgA. Então, a IgA, na sua forma dimérica, é o principal anticorpo de mucosas. É só isso? Não. O que mais de extrema importância tem no sistema adaptativo? Primeiramente, a gente viu que dificilmente passa bactérias entre as células, mas sim passam antígenos. Antígenos não é impossível de passar. Então, as células dendríticas, elas podem pegar tanto aqui do lúmen quanto dos antígenos que passam entre as células e, assim, estimularem a resposta adaptativa. Que resposta adaptativa geralmente vai ser estimulada? A resposta TH17. Geralmente, a resposta mais forte das respostas adaptativas são a resposta TH17, o que é bem lógico. Por quê? Porque a resposta TH17 é uma resposta contra bactérias extracelulares. Na verdade, contra organismos extracelulares. Mas a gente está falando mais aqui de bactéria, contra fungos, contra outros protozoários, outros organismos extracelulares também. Então, a resposta TH17, que é principalmente contra extracelulares, faz muito sentido ser a mais
forte desse local. Então, geralmente, eu estou falando de resposta TH17. Qual que é uma das principais células que estimulam a resposta TH17? O IL-3. Então, o ILC3, a célula linfóide inata do tipo 3, ela geralmente dá uma resposta TH17 bem mais acentuada. E por que a resposta TH17 é importante para o trato gastrointestinal? Porque ele melhora a função de barreira, ele aumenta a produção de muco e de defensina. Então, ele também tem um funcionamento no sistema imune inato também. Além disso, ele aumenta a função da junção de oclusão, então ele permite com que as células fiquem mais aderidas umas às outras, e ele aumenta o transporte de IgA, que a gente viu que é o principal anticorpo das mucosas. Além disso, o ambiente ali da resposta adaptativa do trato gastrointestinal, ele também secreta muita citocina anti-inflamatória. Da mesma forma com que eu falei no sistema inato, para impedir com que haja uma forte resposta inflamatória no intestino. Então, eu vou ter secreção de TGF-beta, de IL-10, de IL-2, que são citocinas anti-inflamatórias, justamente para fazer a diferenciação de linfócitos ali ativados para linfócitos T regulatórios. E uma particularidade que eu gostaria de comentar para vocês, mais como curiosidade, que pode raramente cair numa questão, é a seguinte: como é que o linfócito sabe que ali é o intestino? Isso sempre vai ocorrer através da liberação de quimiocinas. Então a gente está falando aqui, por exemplo, na imagem, tem o CCL25, uma quimiocina mais exclusiva do trato gastrointestinal. Mas essas quimiocinas exclusivas do trato gastrointestinal, elas não são, ao acaso, um dos principais nutrientes, um dos principais substratos para a gente liberar essa citocina, essa quimiocina, é a vitamina A. Então, a vitamina A absorvida no intestino, ela vira ácido retinóico por algumas células imunes e do trato gastrointestinal, e esse ácido retinóico, ele propicia a produção de CL25, funcionando, então, como uma quimiocina. Então, o que é fundamental para a gente saber que ali, para o linfócito saber que ali é intestino? A vitamina A, ela é o principal marcador, ela é o que chamam de secreção homing. E falando de imunidade humoral, eu falei para vocês que o principal anticorpo ali é o anticorpo do tipo IgA. Vamos entender como é que funciona essa secreção, essa produção de anticorpo do tipo IgA. O anticorpo IgA, ele é tão produzido nas mucosas, tão produzidas, que fôssemos calcular toda a produção de anticorpo no corpo inteiro, só o IgA na mucosa é responsável por 70% da produção de anticorpo. Então, ele é o mais produzido. Sendo que os plasmócitos produtores de IgA, eles correspondem a 80% da produção de todo o corpo de anticorpo. Então, a gente vê que nas mucosas há uma produção intensa demais de IgA. E como ocorre essa maturação para poder secretar IgA? A gente viu lá na imunologia básica que para um linfócito sofrer o switch de classe, poder secretar anticorpos que não sejam IgM, é necessário que sejam antígenos timo-dependentes, né? Então, existe exceção para tudo na imunologia. E aqui é um caso bem clássico. Por quê? Porque timos independentes, antígenos que não são necessariamente proteínas, podem provocar a switch de classe para IgA também. Por quê? Porque existem alguns receptores, algumas citocinas liberadas, principalmente essas daqui, que elas estimulam o linfócito B, que normalmente secreta IgM, a fazer o switch de classe. Então, lá no intestino especificamente, existem outros órgãos também que fazem isso, mas um dos mais clássicos é as mucosas. Pode ter o switch de classe mesmo com antígenos timo independentes, ok? Não é a regra, é uma exceção, mas pode ocorrer também para antígenos timo independentes. E a principal citocina relacionada com a diferenciação do linfócito B, a maturação do linfócito B, é o TGF-beta. Como que ocorre o transporte de anticorpo? Porque ele é produzido lá na submucosa. Como a gente viu na placa de Peyer, por exemplo, aqui que ocorre toda a ativação dos linfócitos. Então, como que ocorre o transporte do anticorpo aqui para o lúmen intestinal? Ele ocorre da seguinte forma. O anticorpo IgA ele é produzido monomericamente por um plasmócito. O plasmócito secreta e logo ali no tecido, ainda na submucosa, ainda na placa de Peyer, esse IgA ele se funde em um dímero. Então, ele vai se fundir formando um dímero. Esse dímero ele vai se fundir pela porção FC do anticorpo. Então, eles formam essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ela é chamada de cadeia J. A cadeia J, ela une duas porções FC de anticorpo IgA.
Essa cadeia J ela é reconhecida por um receptor lá do epitélio da mucosa chamado receptor poli-IG. Então, o receptor poli-IG ele vai reconhecer a cadeia J do IgA ou até mesmo do IgM, que também tem cadeia J. Ele vai fagocitar esse anticorpo. Esse anticorpo vai passar, essa vesícula endossomal vai passar por todo o epitélio da mucosa e ele vai ser secretado no lumen intestinal. Então, é assim que ocorre o transporte de anticorpos pelo epitélio intestinal. O IgA dimérico é unido pela cadeia J. A cadeia J ela é reconhecida pelo receptor poli-IG. E o receptor poli-IG vai permitir o transporte do anticorpo de um lado da mucosa para o outro. E para finalizar o estudo do trato gastrointestinal, vamos falar sobre os nódulos linfóides, justamente esses aglomerados linfóides que eu estava citando até agora. Então, ao longo de todo, literalmente todo o gastrointestinal, desde a boca até o ânus, a gente tem diversos nódulos linfóides sob a submucosa. Então, abaixo lá da mucosa e da submucosa. Esses nódulos linfóides, eles têm uma estrutura histológica muito semelhante a linfonodos. Então, eles têm centro imunitivo de linfócito B, eles têm linfócito T auxiliar folicular, célula dendrítica folicular, macrófagos, muito parecido com o linfonodo. E ele atua muito semelhantemente àqueles aglomerados linfóides dos linfonodos. Então, eles têm o mesmo papel de ativação e maturação da resposta imune e dessa troca da ativação do sistema imune adaptativo pelo sistema imune inato. Os principais locais em que há aglomero de nódulos linfóides são na orofaringe e lá no ilho. Então, no ilho tem um nome próprio que é chamado de placa de Peyer. A placa de Peyer é localizada principalmente no ilho secal, no ilho distal, mas também tem em diversas porções do cólon também, e em todo o trato gastrointestinal tem outros nódulos linfóides. É só que esses nódulos têm nome próprio porque eles têm uma importância um pouquinho maior. Eles são um pouquinho mais maiores e têm mais funções. E o que acontece? Lá nesses locais, a gente tem umas células bem importantes que fazem o transporte de antígenos do meio do lúmen para esses aglomerados linfóides. Isso justamente porque não há passagem de bactérias de forma muito acentuada entre as células epiteliais. Então, eu preciso de um transportador, preciso de uma ponte entre o lúmen e os conglomerados linfóides. Essas células de transporte são chamadas de células M. Elas são células chamadas de células apresentadoras de antígeno. Mas não é bem antígeno. Elas atuam mais transportando a bactéria propriamente dita. Então, eles pegam a bactéria e transportam para o outro lado. Transportam para dentro dos nódulos linfóides. Então, ela é uma célula apresentadora de antígeno para uma célula apresentadora de antígeno. Um pouquinho confuso, né? Por isso que eu prefiro chamar de uma célula apresentadora de de microbiota, de células bacterianas. E a gente também não só os nódulos linfóides na submucosa, mas a gente também tem diversos aglomerados de linfonodos em todo o trato gastrointestinal, na região da orofaringe também. Então, a gente tem esses aglomerados de linfonodos também. Então, a gente tem todos os órgãos linfóides secundários, que a gente já conhece da imunidade inata, da imunidade do sistema imune normal, lá do sistema linfático. E a gente também tem os nódulos linfóides localizados na submucosa. E na boca, esses órgãos, eles ainda têm até o nome próprio também. Então, na boca, a gente acaba formando estruturas chamadas de tonsilas, que são alguns órgãos linfóides, alguns linfonodos maiores, que até é possível ver a olho nu. Essas tonsilas, elas formam um arco na orofaringe. Esse arco ele é formado por algum conjunto de tonsilas, que é a tonsila da língua, do palato, da nasofaringe, a tonsila tubária. Essas tonsilas todas juntas formam um arco ao redor da orofaringe. Tanto que esse arco ele tem um nome próprio chamado de anel de Waldeyer. Então, esse anel de Waldeyer ele é basicamente o conjunto de linfonodos que circundam a boca. Beleza, trato gastrointestinal era isso. Agora bora falar de outros órgãos linfóides extremamente importantes, começando pelo sistema imune respiratório. O sistema imune respiratório ele é muito parecido com o gastrointestinal, mas ele tem umas particularidades também. Então, por exemplo, a célula epitelial ela não é plana, ela não é lisa como é no intestino, mas sim ela é pseudoestratificada. Ela tem esses cílios em boa parte da via aérea superior. Esses cílios eles têm uma importância de eliminar muco,
de fazer circular bastante esse muco, mas a gente tem o mesmo funcionamento de como tem no trato gastrointestinal. O muco é bem semelhante, ele tem suas particularidades como tem no trato gastrointestinal e funciona muito semelhante ao trato gastrointestinal. Então a gente tem os aglomerados linfóides que a gente tem em todo o trato gastrointestinal, também no trato respiratório, os maltes, né? Tanto que nos brônquios ele até pode ser chamado de BALT, mas isso não é tão relevante assim. O que é importante é que os mesmos conglomerados eles atuam da forma bem semelhante. Qual que é a particularidade do trato respiratório? A particularidade são principalmente nos alvéolos. Qual que é essa particularidade? Lembra que eu falei lá das células de Panay que tem uma função bacteriostática de secreção de mucina, secreção de conteúdo bacteriostático junto com a mucina para formar o muco? Então, quem tem uma função semelhante são os pneumócitos do tipo 2, que produzem surfactante. Então, junto com o surfactante, tem diversas substâncias que também são bacteriostáticas. Então, tem também muitas substâncias que funcionam de forma muito semelhante ao muco lá nos alvéolos pulmonares. No mais, é muito semelhante ao funcionamento do sistema imune no trato respiratório, como é no sistema gastrointestinal. No trato cutâneo, em todo o aparelho de revestimento, ele é muito semelhante também. Vamos focar nas particularidades. Principais particularidades. A barreira ela é muito mais acentuada na pele. Então, as barreiras físicas e químicas e celulares, as três barreiras, são muito mais proeminentes no tecido cutâneo. Então, vamos falar das particularidades. As particularidades dessa barreira é devido aos queratinócitos. Os queratinócitos na pele, eles produzem, primeiramente, muita célula. Então, esse queratinócito aqui localizado na base da epiderme, ela começa a se proliferar muito, como a gente estuda muito na histologia, e ele produz todo o epitélio estratificado da pele. Esse epitélio estratificado dificulta muito a penetração dos patógenos por essa barreira física. Além disso, tem diversas células que produzem muitos peptídeos antimicrobianos, defensinas, lisocimas e outras substâncias. E, além disso, a gente tem muita célula de defesa aqui também. Então, mergulhada aqui nesse mar de queratinócito, a gente tem muito linfócito intraepitelial, a gente tem células de Langerhans que atuam também como uma barreira celular contra a penetração de patógenos. O que vale destacar é, existem as células de Langerhans na pele. O que tem de diferencial nessas células de Langerhans? Elas são basicamente células dendríticas que produzem um receptor a mais. Elas produzem um receptor de Langerina. Langerina é um tipo de receptor principalmente um receptor de proteína solúvel, mas também presente em célula dendrítica, que reconhece esse açúcar, e assim ele identifica as bactérias que têm esse açúcar. Ou seja, é basicamente um receptor de reconhecimento de PAMP. Então, essa Langerina, ela é específica de células de Langerhans, células dendríticas da epiderme, e na derme a gente também tem muita célula dendrítica. A diferença é que ela não tem essa Langerina, ela não tem esse receptor de Langerina. Mas, no mais, ela funciona exatamente como uma célula dendrítica. A célula de Langerhans é ativada, ela vai entrar no sistema linfático e até os linfonodos para ativar o sistema imune. Já no sistema imune adaptativo, umas particularidades são: os linfócitos, eles são predominantemente de memória. A gente tem muito linfócito de memória localizado na pele, justamente por conta de ser uma área extremamente exposta a diversos antígenos ao longo de toda a vida. Esses antígenos, eles geralmente estimulam a resposta TH17, justamente porque predominantemente aqui são patógenos extracelulares, e o TH17 na pele tem uma função especial de estimular o queratinócito. Assim como lá no intestino, ele estimula a função de barreira e a função inata também. E vale destacar que uma resposta TH2 muito forte, ela suprime queratinócito. Então, por isso que aqueles distúrbios de alergia, dermatite atópica e tudo mais, ele enfraquece muito a pele e favorece infecções secundárias, ele dificulta o sistema imune ali, justamente porque a resposta TH2, ela suprime, de forma geral, os queratinócitos. E lembra que eu falei da vitamina A funcionar como uma célula homing do intestino? Na pele, quem funciona com essa função é a vitamina D. Então, a vitamina D, que é produzida, metabolizada por diversas células localizadas na pele, ela também funciona exatamente da mesma forma. Ela funciona para que lá no tecido abaixo da epiderme, na derme,
haja a produção de quimiocinas que façam que esse ambiente ele seja mais específico de região subcutânea. Então, assim que ele identifica essa região para que os linfócitos possam migrar para essas regiões. E por fim, para a gente terminar a aula, bora falar dos órgãos imunos privilegiados. Os órgãos imunoprivilegiados são órgãos em que o sistema imune ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque são órgãos extremamente sensíveis. São órgãos em que uma resposta inflamatória, aquela resposta que provoca lesão por si própria, sem o patógeno provocar lesão, a própria resposta inflamatória provoca lesão, pela definição de inflamação, né? Pela definição dos sinais cardinais, são órgãos que não pode haver lesão de forma nenhuma. São órgãos muito sensíveis. São órgãos como o olho, o cérebro, o testículo e a placenta, que são locais em que uma inflamação pode provocar alto risco de disfunção orgânica ou até mesmo de falha reprodutiva. Então, esses órgãos em específico, eles não podem ter a ativação intensa demais do sistema imune. Existe sim, existem umas exceções, existem umas particularidades desses órgãos, mas de forma geral, a gente não vai associar uma resposta adaptativa extremamente forte. E sem resposta adaptativa muito forte, não tem resposta inata forte também. Então, quais são as particularidades que permitem que haja essas diferenças imunológicas? Elas são, de forma geral, não tem drenagem linfática nesses órgãos aqui, em nenhum deles. Além disso, tem barreiras que envolvem os vasos que penetram nesses órgãos. Essas barreiras são chamadas de barreiras hemato, o nome do órgão, hemato, referente ao vaso, o nome do órgão para cada um dos órgãos imunoprivilegiados. Então, no olho, barreira hematocular, no cérebro, hematoencefálica, no testículo, hematotesticular, na placenta, hematoplacentária, que são barreiras que não permitem a passagem de células de leucócitos e de apedese por ali. Então, são células que não propiciam a ativação do sistema imune nessas regiões. Além disso, as regiões têm muita secreção de solúveis imunossupressores anti-inflamatórios, então neuropeptídeo, TGF-beta e outras substâncias que acabam inibindo o sistema adaptativo. Além disso, os linfócitos e as células APCs desses órgãos, eles têm bastante receptores de inibição da atividade adaptativa. Então, tem bastante receptor como o FAS, o PD-1. Então, tem bastante receptor que vai inibir a atividade imune. E, por fim, um último mecanismo de controle do sistema imune é as APCs. Os leucócitos lá desses órgãos, eles têm muito receptor de tolerância imunológica, muito receptor que acaba inibindo a ativação de linfócitos, como o FAS, como o PD-1. Então, esses receptores eles acabam inibindo ainda mais uma possível resposta imune. E é tão importante esse controle da imunidade nesses órgãos que existe uma doença associada justamente a uma ativação do sistema imune nesses órgãos. Uma particularidade muito importante quando é a perda do imunoprivilégio do olho, por exemplo, é o que a gente chama de desvio imune associado à câmara anterior do olho. O que acontece? É o seguinte, os antígenos do olho, os antígenos próprios do olho, eles são próprios do olho, tá? Eles não entram com corrente circulatória. Devido a essas barreiras, todo esse ambiente aqui, as APCs, os leucócitos nunca ativam nada fora do olho. Então, não existe um reconhecimento por parte fora do corpo dos antígenos do olho. O timo, por exemplo, ele nunca prepara os linfócitos para antígenos do olho. Os antígenos próximos do olho que são ativados são antígenos principalmente estranhos. E esses antígenos estranhos, existe uma resposta regulatória contra eles. Eles são transportados até o baço, lá no baço eles são apresentados aos linfócitos e isso gera uma geração de linfócito T regulatório contra esses antígenos estranhos. Por isso que nunca é gerada resposta contra antígenos do olho. Qual que é o problema? Quando o olho sofre uma lesão, quando ele sofre um trauma. Quando ele sofre um trauma, há a liberação desses antígenos próprios que nunca foram reconhecidos pelo corpo para a corrente circulatória. Normalmente, essa resposta desse trauma tem que ser ela tão forte que ela acaba superando a barreira hematocular e ela supera a secreção de substâncias imunossupressoras. Então, o trauma ele liberou mais dump, que provoca mais liberação de citocinas pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias. Isso provoca inflamação. Qual que é o problema? Os antígenos ali, eles não são reconhecidos pelo corpo. Então, eles são reconhecidos como substâncias estranhas. Eles geram resposta adaptativa perifericamente ao olho, não no olho. O problema é quando esses linfócitos que foram ativados voltam para o olho. Por quê? Vamos supor que eu traumatizei o olho esquerdo. Eu ativei a inflamação nele. Eu posso provocar lesão irreversível nesse olho. O problema foi a ativação adaptativa contra esse olho
contra os antígenos do olho são os mesmos antígenos do outro olho. Então, um trauma ocular de um lado pode provocar lesão no outro olho, por uma ativação do sistema adaptativo. Isso é basicamente uma doença autoimune provocada por uma lesão em um órgão que não deveria ter sistema inflamatório, não deveria ter sistema imune ativado. Então, uma lesão em um olho provoca lesão em outro olho. Isso a gente chama de oftalmia simpática. Trauma no olho ativa o sistema imune que vai atacar o outro olho, provocando lesão no olho contralateral. Então, essa foi a aula de barreira imunológica, de órgãos imunoprivilegiados e imunidade regional. Bora ver a questão que a gente viu lá no início da aula. Qual função não é promovida pela microbiota intestinal saudável no ser humano? Aumento da permeabilidade intestinal. É justamente o contrário. A microbiota, ela provoca aumento da função de barreira do intestino. Então, ele diminui a permeabilidade intestinal. Ele melhora a proliferação lá do epitélio, ele melhora a motilidade, mas ele não aumenta a permeabilidade. Ele diminui a permeabilidade. Função metabólica, imprescindível. Imunomodulação, a gente viu que é imprescindível tanto localmente quanto sistemicamente. Proteção contra a bactéria patogênica, a gente viu que é realmente extremamente importante. De flashcards, para a gente compreender bem esse conteúdo, quais são as 3 funções da microbiota intestinal? As 3 principais funções. A gente viu bem lá no início da aula. A principal função, metabólica, degradação de nutrientes, mais função imune, a gente fala muito também de regulação da imunidade do próprio intestino, para não ter uma atividade muito forte, mas uma estimulação da imunidade sistêmica. Ele melhora a imunidade do todo o sistema imune sistemicamente. E além disso, ele protege contra bactérias patogênicas, pelo efeito de competição de espaço e nutrientes. Qual que é o principal anticorpo presente nas mucosas? É um anticorpo do tipo IgA dimérico. O que é a oftalmia simpática? A oftalmia simpática é quando eu tive lesão em um olho e essa lesão ela provoca a ativação de um sistema imune que não deveria ser ativado normalmente, em um local que normalmente é imunoprivilegiado. Essa lesão nesse olho ativa o sistema imune que vai provocar lesão no olho contralateral para uma resposta do tipo autoimune. E aqui a gente tem uma breve revisão de tudo que foi abordado nessa aula. Então, a imunidade regional a gente vai falar principalmente dos órgãos cutâneos, mas também de mucosas. Na parte gastrointestinal, grandíssima relevância para a microbiota, que controla nutrientes, que combate patógenos, que regula localmente o sistema imune, mas estimula sistemicamente o sistema imune. E lembrar da parte da imunidade, que a parte celular ela tem um padrão bem de TH17, que ele propicia tanto combate a bactérias extracelulares, quanto ele melhora todas as funções do intestino. E na parte humoral, o principal componente é o IgA, é a liberação de anticorpo do tipo IgA. Mas não é exclusivo de IgA, né? A gente também tem IgG e IgM. A parte respiratória a gente viu a parte da via aérea, que tem muito muco e célula ciliada, a parte do tecido linfóide, assim como tem no trato gastrointestinal bastante também, e em especial os alvéolos, que tem lá a secreção de peptídeo antimicrobiano pelos pneumócitos do tipo 2. Na parte do sistema cutâneo, a gente viu a grande importância dos queratinócitos, que provocam um epitélio, uma epiderme bem epitelizada, que produz bastante substâncias bacteriostáticas. O sistema imune inato, em especial, a gente tem as células de Langerhans, células dendríticas que possuem um receptor especial de Langerina. E no sistema adaptativo, a gente tem também um padrão de TH17. Já os órgãos imunoprivilegiados são órgãos que não podem ter uma resposta imunológica tão grande. Então tem bastante mecanismo regulatório, tem bastante barreiras hematológicas justamente para impedir com que haja ativação do sistema imune e haja lesão nesses órgãos tão nobres. E essas são as referências utilizadas na aula.